E agora, né, eu preciso, dentro dessas práticas em créditos tributários ou em recuperação de créditos tributários para pet shops, eu preciso estruturar com vocês a segunda fase dessa jornada. Qual é a segunda fase dessa jornada? Como é que eu vou fazer o procedimento? Quais são os itens que eu preciso me atentar? O que é necessário realmente eu ter cuidado no ato desse levantamento do crédito? E o primeiro ponto que nós vamos aqui fazer um destaque dentro dessa jornada é como analisar a situação fiscal da empresa. Como é que eu faço a checagem para saber se a empresa ela está regular, se ela está irregular, se ela tem pendências, se ela não tem pendências? Será que ela está com débitos? Será que ela não está com débitos? Eu preciso saber de tudo isso, porque pode ser que esse seu trabalho ele tenha a necessidade de ser submetido a uma análise ainda mais complexa que nós vamos te mostrar por aqui. Perfeito? Como é que eu faço uma análise fiscal da empresa? Né? Como analisar essa situação fiscal de uma empresa? Como é que eu verifico se esse pet shop ele está regular? Certo? Como é que eu, então, identifico ou uso um possível crédito que foi identificado? Perfeito? Olha só. Veja bem. Dentro desse cenário, dentro dessa possibilidade, o segundo item que nós também precisamos relembrar aqui, certo? É como podem ser utilizados os créditos tributários. Será que eu só posso pedir de volta? Será que eu posso fazer alguma compensação? Se eu posso compensar, eu compenso com quais tributos? Certo? Perfeito. E o terceiro ponto é como analisar ou como identificar o processo de compensação e restituição para um pet shop do Simples Nacional. Muito bem. Então esse vai ser o caminho, essa vai ser a nossa jornada de hoje, né? A continuação dessa nossa jornada de hoje. E aí, como primeiro ponto, né? Como é que eu analiso? Como analisar a situação fiscal da empresa? Como é que eu faço essa análise da situação fiscal da empresa? Meus amigos, a situação ela ocorre da seguinte forma, olha só, né? Vou até dividir aqui da mesma maneira, para que fique fácil de vocês entenderem aí ao verificar esse material. Okay? Deixa eu ver se está aqui nos conformes. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Olha só. Como analisar a situação fiscal da empresa? A primeira coisa que você sempre precisará entender ou identificar é o regime tributário em que regime tributário no qual a empresa pertence. Como assim, meus amigos? Olha só para cá, né? Olha aqui para mim, como é que isso é tão importante, por que isso é tão importante? Existem alguns ambientes, alguns sites oficiais que você deve utilizar para poder checar essa situação fiscal da empresa. Mas a primeira coisa que você deve realmente priorizar é a identificação de qual regime tributário. Por quê? Sendo a empresa do Simples, olha só, vou colocar aqui para você. Sendo a empresa do Simples Nacional, você vai fazer a checagem dentro do próprio portal do Simples Nacional, também junto à própria
Secretaria de Finanças do município, caso a empresa seja uma prestadora de serviço, e junto à Secretaria da Fazenda do Estado, considerando que a empresa ela desenvolve atividades comerciais. Então, antes mesmo de verificar o regime tributário, eu preciso entender até das atividades, preciso entender do negócio, considerando que ao entender dessa atividade, ao entender dos negócios, eu vou perceber quais são as inscrições que a própria empresa tem, quais são os cadastros que a empresa ela dispõe, para que eu possa verificar junto ao próprio órgão que disponibilizou, que fez esse cadastro, como é que está a situação dela diante deles. Então vejamos aqui, né? Olha só. Olha aqui comigo. Primeiro você identifica o próprio regime tributário da empresa, certo? Se ela é do Simples Nacional, você vai dentro do Simples Nacional, sendo do Simples Nacional, você saberá que o pagamento dos tributos ocorre de maneira unificada, sendo os tributos apurados no Programa Gerador de Documento, né, de Arrecadação do Simples, que é o PGDAS-D, onde você deverá realizar essa pesquisa dentro do próprio portal do Simples Nacional inicialmente. Por outro lado, olha só, sendo a empresa não optante pelo Simples Nacional, que nós chamamos de empresa normal, você deverá solicitar a consulta junto à administração tributária dos 3 entes. Mas você pode me perguntar o seguinte: professor, mesmo sendo a empresa do Simples, eu não devo fazer a consulta nos 3? Sim, mas você poderá se concentrar na situação em que a empresa está no próprio Simples Nacional, porque o ICMS e o próprio ISS, eles são recolhidos através do próprio PGDAS, com base nas regras de apuração, considerando o faturamento, considerando o que a empresa ela teve de atividades nos últimos 12 meses, do que ela tem de receita bruta acumulada, etc, etc, né? E se a empresa ela não é optante pelo Simples Nacional, ela faz a apuração de cada um dos seus tributos de maneira segregada, atendendo ao fisco federal, atendendo ao fisco estadual, atendendo ao fisco municipal. Então, a primeira coisa que eu vou precisar entender é o próprio regime tributário, e eu vou colocar aqui como segundo ponto, que você pode fazer até de maneira simultânea, o primeiro a gente pode inverter as ordens. Você, segunda coisa, né? Segunda informação que você precisará obter é em relação à atividade da empresa. Como assim, em relação à atividade da empresa? Olha só. Sendo empresa comercial, você deverá verificar junto ao Estado, Cefa ou Cefaz, né? Junto à Secretaria, olha só, da Fazenda Estadual, a situação da empresa em termos de débitos. E aí, como é que você pode fazer isso? Olha só para mim aqui, né? Você pode
buscar uma certidão da Secretaria do Estado, ou seja, entrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado e solicitar uma certidão negativa de débitos. Logo você vai, pelo menos, ter a ideia de que existe uma regularidade. No segundo ponto, né? Dentro desse mesmo entendimento, você pode fazer o mesmo procedimento junto à Secretaria da Fazenda do município, e você pode fazer isso aí também no âmbito federal, solicitar uma certidão que pressupõe que existe uma regularidade, mas não é o suficiente. Por quê? Porque pode ser que a certidão ela saia até positiva, ou seja, que existem débitos, mas com efeitos de negativa, porque os débitos podem estar negociados, ou os débitos podem estar ainda a vencer. Então é importante a gente saber essa diferença, né? Pode sair uma certidão negativa ou uma positiva com efeito negativo, que é quando os débitos eles estão negociados. Então aqui a segunda informação é que você precisará obter em relação à atividade da empresa, mas isso aí você já vai ter até um certo alinhamento em razão de estar atuando dentro de um cenário, dentro de uma estrutura que você já deve ter desenhado até o procedimento que essa empresa realiza. Se a gente for falar, por exemplo, no pet shop, você sabe que o pet shop ele pode ter atividade de comércio e serviço. Eu vou até exemplificar aqui para que você possa deixar bem claro para você. Né? Exemplo, um pet shop aqui, um pet shop ou clínica né? Clínica veterinária possui atividades de comércio e serviço. Logo, a sua análise, deixa eu melhorar aqui, a sua análise de situação, a sua análise ou pesquisa de situação fiscal deve ocorrer no fisco federal, na União, no estadual e no municipal. Para que você junto à União, ao fisco estadual e junto ao fisco municipal. Perfeito? Como é que acontece agora esse procedimento? Como acontece esse procedimento agora? Como é que eu faço a análise da situação fiscal da empresa aqui na prática? Veja comigo, né? Deixa eu abrir aqui uma guia, vamos fazer aqui uma experiência que a gente consiga executar essa leitura de maneira mais prática. Olha só, vou compartilhar aqui com você. Como é que eu realizo, então, essa checagem e por que essa checagem ela é tão importante, né? Olha só comigo. Só carregar aqui a nossa página. Muito bem, deixa eu abrir aqui para você. Olha só. Eu vou entrar aqui no atendimento eletrônico da própria Receita Federal, que é o portal ECAC. Perfeito? E aí eu vou habilitar para que eu possa acessar aqui os dados através do meu código de acesso ou através do certificado digital da empresa ou do meu certificado digital enquanto empresa ou contador da empresa, que eu detenho então uma procuração, ou seja, eu consigo consultar os dados da empresa em razão de existir essa procuração eletrônica.
Eu sei que isso aqui é um procedimento que muitos de vocês já conhecem, né? Mas como nós estamos aqui em uma formação, sempre cabe fazermos aqui essa verificação, essa análise. Não é isso? Vamos aqui observar essa empresa exemplo. Perfeito. Aqui eu posso fazer essa análise da situação fiscal tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Vou mostrar para vocês aqui o caminho. Você vai vir aqui dentro do portal ECAC e vai vir nessa parte de certidões e situação fiscal. Perfeito? E aí você vai clicar aqui em consulta pendências de situação fiscal. Perfeito? Nisso, o próprio sistema vai fazer aqui um processamento da consulta, certo? Ele vai me dar aqui uma resposta. Ele vai dizer o seguinte: olha, nesse diagnóstico, essa pesquisa ela não abrange eventuais procedimentos de fiscalização em andamento, incluindo-se a revisão de declarações, malha fiscal. Selecione as opções para visualizar as informações cadastrais e fiscais recuperadas nos controles da Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então eu venho aqui, olha só, débitos e pendências, conta corrente. Observe que existe aqui débitos dessa pessoa nessa quantia, débitos nesses valores aqui, ó. Acesse declarações demonstrativas, está aqui, pediu para ir na parte lá do imposto de renda. A mesma coisa acontece para a empresa. Você entra, faz essa verificação e vê que a empresa ela tem débitos, tem pendências. E aí eu quero que você repare aqui e guarde essa informação para que eu possa fazer aqui um outro alinhamento com você, certo? Mas qual seria esse outro alinhamento? Olha só, né? Deixa eu fechar aqui essa parte. Vamos aqui para a nossa planilha. Por que é tão importante eu saber a situação fiscal da empresa antes de avançar com o nosso trabalho de recuperação de créditos? Olha aqui comigo. Primeiro ponto, né? Como analisar essa situação fiscal? Então, aqui no âmbito federal, eu vou até o portal ECAC. No âmbito estadual, eu vou até o próprio ambiente da Secretaria da Fazenda. No próprio fisco municipal, eu entro lá no portal do ISS, faço a consulta, peço um relatório de situação fiscal. Vou até pegar aqui essa situação de um ISS, no caso aqui de Fortaleza, para mostrar para vocês como é que funciona. E por que a gente tem que entender desse cenário? Porque, meus amigos, no segundo tópico que eu vou apontar com vocês aqui, para vocês, é como podem ser utilizados esses créditos tributários. Entenda, se eu tenho um débito tributário, certo? E eu faço um levantamento e encontro crédito de natureza tributária, considere que eu tenho um débito de R$20.000 e eu consigo encontrar um crédito que corresponde a R$30.000. Logo, eu tenho uma opção. Essa opção primeira, que eu fiz, inclusive, ele quase me força a isso, é eu fazer uma quitação total com os meus créditos que eu levantei contra os débitos que eu identifiquei que tenho. Então, se eu tenho R$30.000 de crédito, eu tenho R$20.000 de débito, eu faço uma quitação total, onde nessa quitação total, o cuidado que eu preciso ter é que eu não vou conseguir fazer uma compensação de um tributo com o outro, onde esse tributo com o outro, entenda, que é na situação, na hipótese dele ser um tributo administrado por outro ente federado. Mas como assim, pessoal? Eu tenho tributos que são da União, como é o caso do imposto de renda, da contribuição social, eu tenho o caso do PIS, da COFINS, vocês compreendem? Esses tributos eles são administrados pela União, né, pela Receita Federal, assim como é o caso do INSS. Eu tenho os outros dois tributos, um do Estado e um do município, que é o próprio ICMS para o Estado e o ISS do município. Eu não posso fazer uma compensação de um tributo da União com um tributo estadual, ou o inverso, pegar um tributo estadual, que eu tenho débitos desse tributo, e compensar com tributos que são federais. Isso aí não vai ser possível, nem na esfera administrativa, nem na esfera judicial, certo?
Então eu tenho que entender se existem débitos para que eu saiba quais são os débitos, para que eu então tenha a convicção de que parte dos créditos que eu estou levantando já possuem um destino certo. Que destino certo é esse? Compensar débitos que a empresa tem. Entendem?